Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha, por aqui para mais uma aulinha de arte. Dessa vez lá na unidade 15. Vamos lá? Então, abram a apostilinha de vocês, aí na unidade número 15, página 114. Rapidinho, 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 rapidinho. Encontraram? Aí nas páginas de abertura 114 e 115, na unidade 17, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre personagens inventados e histórias fantásticas. Então eu quero que vocês, em qualquer lugarzinho aí da página, coloquem a data de hoje. Combinado? Coloquem aí a data de hoje. E olha só, observe a ilustração. Essa floresta, ela existe ou ela é imaginária? Olha só, será que tem um lata de lixo que tem boca e braço? Ou uma joaninha andando de bengala? Fadas? Hum? Provavelmente ela é uma imagem inventada. Muito bem. Então, aprecie os seres que habitam na floresta. Que história você criaria para eles? Você conhece alguma história com seres imaginários? Várias, não é? Inclusive, muitas delas é até transformadas em filmes, não é mesmo? Ótimo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre histórias imaginárias. Vamos lá? Então, olha só: seres imaginários e personagens inventados. Aí na página 116. Os seres que inventamos em desenhos, pintura e esculturas, eles podem se tornar personagens de histórias divertidas. Para que a figura criada se torne um personagem, nós precisamos desenvolver as suas características físicas, como ele é, como ele pensa, a respeito da maneira de como se comporta e sobre a sua personalidade, o jeitinho dele ser. E assim criar a sua história de vida. As histórias dos personagens criados podem virar filmes, novelas, peças teatrais e livros. Os personagens de livros são criados por escritores e ilustradores, pessoas que escrevem e desenham. Os escritores, eles desenvolvem as características dos personagens e as suas histórias escrevendo o texto. Os ilustradores são os responsáveis por dar forma ao personagem, as características físicas, quando a gente olha e a gente vê a cor que ele é, o formato que ele é. Quem faz isso são os ilustradores. E eles também são responsáveis, eles criam desenhos, né, que será unido junto com o texto para compor o livro. Então, dentro de um livro tem o escritor, aquele que escreve a história, e tem o ilustrador, aquele que ilustra toda a história que o escritor escreveu. Então, só que assim, quando a gente cria um personagem, a gente tem que falar das características, de como ele é, o que, que ele gosta, aonde ele vive. Então, quando a gente cria um personagem, a gente também precisa criar junto com ele as suas características. Se ele mora com a família, se ele não mora com a família, se ele tem família, se ele é amável, se ele é triste, se ele é bravo, ok? Sempre que criarmos um personagem, tirando ele da nossa imaginação, a gente também precisa colocar essas características nele, beleza? Ótimo. Continuando, fazendo arte. Então, aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão observar as ilustrações desses seres imaginários e inventar uma característica para cada personagem. Tá vendo esse aqui, ó? Ele é um ser imaginário, ele não existe, ele foi criado. Como que vai ser o nome dele? Você vai escolher e vai dar um nome para ele, vai escrever aqui. E o jeito de ser? Como que é o jeito de ser? Ele é bravo, ele é feliz, ele é desengonçado. E aí, como ele é? Aí você vai escrever aqui, ó, um jeito de ser. E qual que é a comida preferida dele? Porque olha onde é a boca dele. Com uma boca dessa altura, de repente ele gosta de frutas que ficam no topo das árvores. Isso é usar a imaginação. É criar as características para esse personagem, ok? Então vocês vão fazer isso com esse personagem, vão fazer isso com os outros dois personagens, tá vendo?
esse cavalinho, vai dar um nome para ele, vai falar do jeito de ser e quem são os melhores amigos dele. E essa última também, qual que é o nome? Qual é o jeito de ser? Como ela é? E quais são as suas mágicas preferidas que ela mais gosta de fazer? Hum? Então, usem a imaginação e coloquem o nome do personagem, o jeito de ser e as mágicas preferidas, os melhores amigos, a comida preferida, ok? Muito bem. Então, depois que tudo vocês fizeram, né? O que vocês vão fazer lá na página 118? Vocês vão experimentar criar um personagem. Exatamente. Você vai imaginar como ele seria, o jeito de ser, o que ele gosta de fazer para se divertir, quais as características físicas, como ele é e qual é a história de vida dele. Então você vai criar, vai fazer um personagem inventado e você vai escrever aqui como ele é e no espaço abaixo você vai desenhar o seu personagem criado. Se você quiser fazer ao contrário, fica mais legal, porque aí você consegue dar vida. Você pode vir começar pela letra B. Primeiro, cria um personagem inventado. Tira da sua cabeça um personagem bem diferente, com 6 braços, com 2 cabeças, ou todo comprido, rastejante, do jeito que vocês imaginarem. Imaginem aí um personagem inventado. Desenha ele aqui nesse quadro na página 118. Depois que você desenhou esse personagem, aí você vai voltar para as linhas de cima e aí sim, você vai olhar para ele e vai conseguir ver e identificar o jeito de ser dele, o que ele gosta de fazer para se divertir, quais são as características, como que ele é fisicamente, olhos tortos ou um único olho, e também a história de vida dele. Aí é isso que vocês vão fazer, combinado? Mas é só no finalzinho da aula, porque a gente vai continuar. Então, já na página 119, tá assim: personagens imaginários e as suas histórias fantásticas. Então, acompanhe a leitura com a Pro. Era uma vez uma floresta mágica, habitada por animais que não falavam, árvores que cantavam e flores divertidas. No meio dessa floresta crescia uma árvore do tempo, cujos frutos eram relógios que marcavam a passagem do tempo em diferentes cidades do mundo. A árvore do tempo precisava ser regada, molhada com água, todos os dias com a água do rio da vida, que ficava próximo a flores divertidas, pois elas usavam perucas. Zeca, o coelho voador, e Jojo, a raposa de pernas compridas. Juntos, cuidavam da árvore do tempo, molhavam suas raízes, davam corda em seus frutos relógios e não deixavam o tempo parar, se atrasar ou se adiantar. Um belo dia, percebeu-se que o tempo parou. Nenhum fruto relógio se mexeu. E os pássaros livros, que também viviam nesta floresta, congelaram em pleno voo. E as águas do rio da vida pararam de correr. O que será que aconteceu? E a história continua. Essa história foi criada com base na ilustração que acompanha o texto. Os personagens, o lugar onde ocorre, a história e seus acontecimentos foram inventados com observação atenta dos elementos presentes na imagem. Desse modo, podemos criar uma história e depois contá-la com base no desenho de seus personagens ou da ilustração de uma cena. Então, tá vendo esse desenho aqui? Primeiro foi criado um desenho. Depois desse desenho, foi criada a história, como a professora falou para vocês fazerem na atividade da página anterior, 118. Primeiro, crie o seu personagem e depois dê vida para eles, escrevendo sobre ele. Então, isso daqui aconteceu dessa mesma maneira. O autor, né, desse texto, o texto que foi elaborado pela autora, ela elaborou esse texto a partir dessa figura, dessa ilustração. E agora vocês vão fazer uma atividade. Chegou o momento de criar uma história. Não vamos poder fazer com nossos colegas, por isso faremos em casa somente, com a nossa família. Então, tá assim, forme grupo. Não tem como fazer isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão inventar um personagem.
ok? Um personagem, vocês vão inventar somente um personagem. Em seguida, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma história para esse personagem. Então, cria lá a história, cria o personagem e cria a história. De repente, até pode ser a mesma lá da atividade 118, não tem problema, tá bom? Ótimo. E aí, ó, depois você vai reler a história que você criou e você vai escolher um momento da história para criar uma ilustração, tá bom? Então, você vai criar uma história, né, de um personagem, algo que você desenhou. Por exemplo, sabe aquele personagem que você desenhou lá na página 118, que você falou sobre as características dele? Aqui, na página 120, você vai escrever uma história sobre ele. Não vai precisar inventar outro, beleza? Então, aqui na página 120, você vai criar uma história do personagem que você criou lá na página 118. Depois que você criou essa história desse personagem, aqui na página 121, você vai ler a sua história, porque você criou para sua família, e aí a parte que você mais gostou, você vai desenhar essa parte aqui na página 121. Combinado? Alguma dúvida? Lembrando, se tiver dúvida, manda uma mensagem e avisa a Pro que a Pro vai tentar ajudar você da melhor forma, combinado? Mas olha, não fiquem com dúvida. Nunca fiquem com dúvida. Sempre perguntem, perguntem, perguntem. Combinado? Ótimo. Então, finalizamos a nossa aula de arte por hoje. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!